Os irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência à nossa série de exposições sobre a vida do profeta Elias. Elias, um homem semelhante a nós, é o tema da nossa série. E eu quero convidar você para juntos abrirmos a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Estaremos meditando agora pela manhã no capítulo 19, vendo mais uma cena, uma fase da vida do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? Como você vai ficar um tempinho sentado, vamos ler de pé, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler todo o capítulo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levante-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada,
e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 11ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volte, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguia a Elias e o servia. A igreja pode assentar-se, nós vamos orar ao nosso Deus e pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que fale ao nosso coração, que nos instrua nesta manhã de uma forma toda especial. Vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, eu quero te agradecer por este privilégio, por este bendito privilégio de mais uma vez estar aqui diante da tua igreja, do teu povo, da noiva do Cordeiro, para ministrar a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que não somos dignos de estarmos aqui, nenhum homem é digno de estar diante da noiva do Cordeiro, mas é pura graça e misericórdia do Senhor. E é confiando nessa graça, nessa misericórdia, na direção do Teu Espírito Santo, que eu venho pedir a iluminação, a intrepidez, o discernimento necessário para ministrar a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, de uma forma toda especial. Fala ao meu coração, transforma a minha vida a partir da exposição da Tua palavra e a vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. O tema da mensagem nesta manhã é Elias, um dos grandes homens da história que pediu para si a morte. E eu quero começar dizendo o seguinte: os melhores homens não passam de simples seres humanos, demonstrando aquilo que nós temos de melhor ou pior. Os melhores homens não passam de simples seres humanos, demonstrando aquilo que temos de melhor ou pior. Há uma música que faz parte já do acervo cultural evangélico brasileiro, que chama muito a minha atenção. O autor dessa música, alguns dizem que ele a fez para agir de forma jocosa, hilárica, com as lideranças da sua denominação. Eu não conheço bem a história, mas o fato é que esse autor, esse compositor evangélico brasileiro, ele fez uma música chamada Realidade. E nesta música, ele diz o seguinte, ele começa a descrever as personalidades da igreja, da denominação a que ele pertence e da igreja evangélica de um modo geral. E ele diz, é pastor presidente, se veste com roupas finas, é aclamado por todos,
mas ainda é fraco. É presbítero renomado, com tantos anos de ministério, mas ainda é fraco. É diácono experiente, mas ainda é fraco. É cantor com centenas e milhares de CDs vendidos, mas ainda é fraco. É dirigente do círculo de oração, mas ainda é fraca. É líder das sociedades internas, faz parte da fundação da igreja, é pregador do evangelho, teólogo, formado em teologia, passou pelo seminário, fez bacharel, mestrado, doutorado, mas ainda é fraco. É pastor jubilado, 50, 60 anos de ministério, mas ainda é fraco. E ele diz na música: só Jesus é forte. Só Jesus é forte. Os demais, eu e você, somos fracos. Fracos, fracos e fracos. Não esqueça isso. Eu pensei até em colocar o tema dessa mensagem: Elias, um homem fraco diante de um Deus forte. Fica para os pregadores da igreja quando for ministrar esse texto em outro lugar. É um tema que poderia ser colocado aqui. Vamos olhar o texto. Qual é o contexto do capítulo 19 que nós acabamos de ler? Elias, esse homem de Deus, profeta do Altíssimo, aclamado, venerado, respeitado, bem visto e bem quisto por todo o povo de Deus, em toda a história. Aquele que faz parte do imaginário e da lenda do povo de Israel, de que um dia ele voltaria. E quando Jesus começa a pregar, eles identificam Jesus como Elias, que haveria de vir. Quando João Batista está pregando, eles olham para João Batista como Elias que estava para vir. Elias é aquele que faz parte da mente, do imaginário do povo de Deus. Mas, para nossa surpresa, esse homem extraordinário, esse profeta do Altíssimo, esse homem que se levanta com intrepidez, com coragem, com muita força diante do rei Acabe, e diz: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, e aquilo se cumpre. Esse homem que desafia os profetas de Baal e de Azerar, do poste ídolo, 850, 400 de Baal, 450 do poste ídolo. Esse homem que vê fogo cair do céu e consumir o holocausto. Esse homem que era um homem de oração, um homem da palavra, um homem que Deus falava com ele diretamente, sem precisar de intermediários. Deus tratava com ele diretamente, vinha-lhe a palavra do Senhor. Deus falava, ele ouvia, ele sentia a presença de Deus e ele fazia aquilo que Deus mandava. Elias, esse homem de Deus, crente, de oração, da palavra, que viu obras extraordinárias de Deus, que viu Deus agir de forma extraordinária. Pois bem, ainda é fraco. Ainda é fraco. E o capítulo 19 vai revelar essa fraqueza. O capítulo 19 é como que um anticlímax do que nós acabamos de ver. O capítulo 19, talvez, se nós fôssemos escrever a biografia de Elias, nós não colocaríamos, nós não falaríamos sobre esse episódio da vida de Elias. Sabe por quê? Porque nós, principalmente os evangélicos de um modo geral, nós não admitimos isso aqui. Eu praticamente nasci no seio, no contexto da igreja.
O Senhor me chamou quando eu tinha 8, 9 anos de idade. E uma das coisas que sempre me incomodou e incomoda até hoje, no contexto da igreja evangélica brasileira, é o fato de nós não admitirmos que somos fracos, que temos limitações, que quando nós nos convertemos, nós não nos tornamos anjos, seres superiores. Nós ainda continuamos vivendo na carne, ainda somos seres humanos, pecadores. Alguns acham que deixou de ser pecador, mas nós somos pecadores, perdoados, redimidos, justificados, mas pecadores, que pecam diuturnamente por palavras, por pensamentos, por obras, por omissão, e aqueles que dizem que não pecam, e aqueles que têm a cara de mais santos, são os piores que têm, porque estão vivendo uma vida hipócrita, estão querendo passar uma imagem que não é a realidade, e isso cria um ambiente doentio. A grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras são ambientes propícios para doenças mentais, neuroses, crises, patologias psicossomáticas. Quer ver se eu estou certo? Visita qualquer hospital psiquiátrico, vai no João Machado, para você ver quantos crentes tem lá que piraram, porque quiseram viver e apresentar um padrão de vida que não é a realidade. Então sempre me incomodou o fato de nós não aceitarmos que nós somos fracos, que nós temos limitações, que nós somos seres humanos, que nós choramos, que nós sentimos tristeza, que nós nos abatemos, que nós podemos sair de um pico de vitória para um vale de depressão, de tristeza, de angústia. Sempre me incomodou. Quando a gente olha, por exemplo, para o que a igreja evangélica brasileira menciona ou projeta nos seus líderes. Pastor não pode chorar, pastor não pode ter ansiedade, pastor não pode ter depressão, pastor não pode sentir medo da morte, pastor não pode estar triste, não pode. Por quê? Porque se ele estiver assim, alguém vai dizer assim, mas você não é um homem de Deus? Você não prega a palavra? Você não é um homem de oração? Você não conhece a Deus? Você não tem intimidade com Deus? E isso faz com que muitos líderes vivam uma vida dupla. Na frente da sua igreja, ele é o herói. Ele é o ídolo, o suprassumo. Mas só ele sabe as angústias, as dúvidas, os momentos de depressão, as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, nesta manhã, que nós somos fracos, que nós somos limitados, que nós temos necessidades físicas, emocionais, espirituais, intelectuais, e que mesmo que nós sejamos homens de Deus e mulheres de Deus, e até usado por Deus, nós não fugimos a esta regra. Por quê? Por uma razão muito simples. Você não é anjo. Você não é anjo. Você tem, como eu disse, necessidades, por exemplo, físicas. Você tem necessidade de alimentar-se. Você tem necessidade de dormir. Você tem necessidade sexual. Você tem necessidades que estão ligadas ao seu físico. Mas você tem também necessidades emocionais.
Não adianta nada o seu físico estar bem nutrido se a sua alma está raquítica. Você precisa ser trabalhado no seu emocional. Mas também não adianta você ser uma pessoa que se preocupa com o seu emocional se o seu espírito não está sendo alimentado pela palavra de Deus ou se o seu espírito não está cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa vir à igreja, você precisa escutar a palavra de Deus, porque o seu corpo pode estar bem, a sua alma pode estar bem, mas lá no seu íntimo, o seu espírito pode estar mal, porque está faltando o alimento espiritual. E você tem necessidades intelectuais. A gente precisa crescer, estudar, desenvolver, ampliar a nossa mente. Mas como eu disse, qual é o problema da igreja evangélica brasileira? É que quando nós nos convertemos, parece que a única limitação que nós temos é espiritual. É a única. Abrindo um parênteses aqui, igual aquela história de que o pastor estava de férias e aí ele foi para a praia. E aí quando ele estava tomando banho lá na praia, tal, tomando uma aguinha de coco, porque o pastor toma água de coco. E ele está lá tomando água de coco e tal, aí passou as irmãzinhas espirituais, né? E viu o reverendo lá. Ele disse assim: reverendo, o senhor aqui? Pelo amor de Deus, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor está de férias, mas o senhor sabia que o diabo não tira férias? Aí o pastor disse: é verdade, inclusive ele mandou tu aqui só para me perturbar. Tira não. Eu estou, mas ele não. Ele mandou você aqui. Porque a gente não consegue entender essa necessidade. Vamos aqui para o texto e ver, meus irmãos, que os melhores homens são simples seres humanos. Os melhores líderes, os maiores líderes, o maior pregador, o maior profeta, o homem mais ungido que você possa conhecer, não passa de um ser humano fraco, carente da graça e da misericórdia de Deus. E Elias era assim. E eu dou graças a Deus por esse texto estar aqui, porque esse texto traz conforto para a minha vida, traz alento para a minha vida, e me faz ver que Elias era um homem semelhante a mim, e que eu preciso entender que eu sou fraco e buscar em Deus a graça. Como é uma narrativa, está dividida em cenas, em fases da história de Elias. E a primeira cena que chama a nossa atenção é o que diz aqui os primeiros versos, versículo 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel era uma mulher maligna, feiticeira, dominadora, era uma mulher diabólica. E ela não estava lá presente naquele momento em que os profetas de Baal estavam ali junto com Elias, naquele grande duelo dos deuses. Mas quando Acabe volta para casa, e Acabe traz a notícia para Jezabel: olha, os teus profetas, aqueles que comem aqui à mesa da nossa casa, ou que comiam, os 850 profetas do seu Deus, eles foram mortos ao fio da espada por Elias. E ele conta a história, e você sabe, nós vimos isso na mensagem anterior, de que Elias, quando Deus respondeu com fogo, quando Deus fez aquela obra extraordinária, Elias enfrenta os profetas de Baal junto com o povo de Israel e mata aqueles profetas ao fio da espada. Quando Jezabel ouviu a notícia, ela ficou
possessa, irada. Ela se ira contra Elias a tal ponto que ela manda uma mensagem para Elias. Ela manda um recado para Elias através dos seus mensageiros. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel se irou porque ela sustentava os profetas, eram os profetas do seu Deus, eram pessoas da sua terra, eram pessoas que comiam à sua mesa, eram pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade e que faziam parte do seu joguete, da sua trama, para tirar do trono de Israel o Deus verdadeiro e colocar o Deus Baal. E ela manda esse mensageiro para Elias: amanhã, a estas horas, faça-me os deuses o que eles quiserem, se eles quiserem me matar, o que for, mas você vai morrer como os profetas morreram. A pessoa má, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que é possessa pelo diabo, ela só pensa em fazer o mal. Ela só pensa em destruir, em matar, em aniquilar. E Jezabel fez isso. E ela manda a mensagem. Eu vejo muitos pregadores, quando olham para esse texto, dizer assim: como é que pode? Elias, profeta de Deus, que enfrentou 850 profetas de Baal, Elias, o homem de Deus e tal, de repente, a palavra de uma mulher, ele tremeu nas bases. Só que você não pode esquecer que era rainha, que era líder, e que de fato era ela que mandava nesse contexto em Israel, porque o marido dela, Acabe, era apenas um boneco, um fantoche na sua mão. E não era Jezabel que ia enfrentar Elias, ela iria mandar matar Elias. E ela já tinha matado os profetas de Deus, ela já tinha passado ao fio da espada muitos homens de Deus em Israel, a ponto de Elias achar que só ele tinha ficado. Então, quando ela manda a mensagem, Elias treme nas bases. O que eu tiro de lição aqui para a minha vida, meus irmãos e irmãs, e eu espero que para a sua vida também? É que muitas vezes nós precisamos ter cuidado com mensageiros de Jezabel, com palavras malditas, mal postas, com palavras que vêm de pessoas que não são de Deus, que não pertencem a Deus, que não fazem parte da comunidade sagrada, do povo santo, que não tem intimidade com Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não tem uma vida de oração, que não tem discernimento espiritual, e que muitas vezes ela mesma, ou através de um mensageiro, manda algo para nos destruir. E se nós damos ouvidos, como Elias deu ouvido, isso é como uma flecha, como uma espada, ou como veneno, que vai tirar a nossa paz, que vai nos paralisar, e que pode até nos levar à morte. Então, cuidado com os mensageiros de Jezabel. Cuidado com aqueles que são mensageiros do diabo para a sua vida. Que ao invés de trazerem uma palavra que levanta você, que tira você daquela situação que você está, são palavras que de fato colocam você para baixo, que destrói, que leva você à depressão. Quantas vezes eu já tive na minha vida mensageiros de Jezabel? E o texto não diz, mas pode ter sido alguém de Israel. Não necessariamente um fenício, não necessariamente alguém que adorava Baal, mas alguém que era submisso e que estava ali
a serviço do reino e que levou essa palavra para Elias. Jezabel mandou dizer que amanhã, a estas horas, você estará morto. E aquilo foi uma bomba para o profeta Elias. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem uma palavra boa para dar para alguém, fique calado. Se aquilo que você vai falar não vai construir, não vai contribuir, não vai ser bênção na vida da outra pessoa, fique calado, meu irmão. Vá orar, vá colocar aquela vida diante de Deus. Vá pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre aquela vida. Mas não seja mensageiro de Jezabel, mensageira de Jezabel. Não seja destruidor ou destruidora de reputação, de ministério, de vida. Não seja isso. Não seja instrumento na mão de quem quer que seja para tirar a paz, tirar o sossego de homens de Deus, de mulheres de Deus, de líderes. Irmãos, o que tem acontecido no nosso país é muito sério. O número de pastores que se suicidam no nosso país é maior do que você possa imaginar. Não só pastores, padres, líderes religiosos. E quando você vai ver, é por causa de palavras ferinas, duras, de mensageiros do diabo, de Jezabel, que falam o que não devem, que comentam o que não devem. E isso dói, isso machuca, isso destrói vidas, famílias, reputação. Jezabel manda um mensageiro. E eu não tenho dúvida que ainda hoje o diabo tem os seus mensageiros. O diabo tem os seus pombo-correios para espalhar, e espalhar, e espalhar. E principalmente para chegar diante de você e dizer assim: você não tem mais futuro nenhum. Você está morto ou você vai morrer. Olha como é que diz o texto. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Uma palavra, uma mensagem maldita, uma palavra de mensageiros de Jezabel, tira a paz, o sossego do profeta de Deus. Mas por que isso aconteceu? Se você olha para o texto, nós vemos aqui que Elias está fragilizado. E ele está fragilizado fisicamente e emocionalmente. E como eu disse, nós temos necessidades físicas.
Elias é um homem de Deus, é um homem de oração, é um homem da palavra, é um homem cheio do Espírito Santo. Mas Elias havia caminhado quilômetros e mais quilômetros a pé. Elias tinha vindo de regiões distantes, lá dos Sidônios, para Israel, para o reino do norte, a pé. Elias estava enfrentando escassez. Ele está sem dormir, ele está caminhando longas distâncias, ele está fragilizado fisicamente e emocionalmente. E quando nós estamos assim, meus irmãos, qualquer mensageirozinho de Jezabel pode tirar a nossa paz. Qualquer palavra. Elias estava precisando descansar. Elias estava precisando entender que ele não é super-homem. Elias estava precisando entender que ele tem necessidades, sim, físicas, que ele precisava dormir. Sabe aquela frasezinha que os irmão, deixa para dormir na glória, irmão. Aqui a gente está para trabalhar. Deixa para descansar no céu. Quem disse que você vai estar no céu dormindo e descansando? Irmãos, muitas vezes nós caímos, tropeçamos, claudicamos na vida por não cumprir o básico. O básico. Elias está tão cansado, tão exausto. E veja que quando ele recebe agora a palavra mal posta, maldita de Jezabel, ele vai sair lá da terra de Israel, do reino do norte, e ele vai para Beceba, que é no extremo sul, no reino de Judá. Ele caminha muitos quilômetros. E quando ele chega lá, ele está tão cansado que ele deita e dorme. Aí o anjo do Senhor vai, toca nele, ele se levanta, o anjo diz, coma e bebe. Quando ele se levanta, está ali pão assado e tem ali água. Ele come de novo e ele está tão cansado que dorme. Já teve dias na sua vida de você estar assim? Ou não? Você é uma mulher tão de oração, você é tão espiritual que você não tem necessidade de comida, de sono, de água. Elias estava exausto. Mas, meus irmãos, que coisa maravilhosa é que o nosso Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe das nossas necessidades, das nossas carências. E Deus envia o seu anjo, e o anjo pega ali e assa um pão. Deus podia ter mandado o pão cru. Mas Deus é maravilhoso, Deus nos trata assim nos mínimos detalhes da nossa vida. Deus diz, eu vou dar um pãozinho assado para você ali, e vou mandar um garçom agora diferenciado, não é mais corvo não. Vou mandar um anjo, e o anjo chegou lá e disse, ei, acorda, está aqui, olha. Se já é uma bênção você receber um café da manhã da sua esposa, ou de alguém que você ama, imagine você receber de um anjo. Eu sei que tem irmãs que estão esperando esse anjão chegar assim, um anjão bem bonito assim, com pão, suco para ela, é uma bênção. Continue orando que Deus manda. Então, Elias recebe esse cuidado especial de Deus. Aí ele come, ele bebe, volta a dormir. Daqui a pouco, comida de novo. Se levanta e o anjo diz, agora come mais uma vez, porque a tua caminhada será longa, o caminho será longo, recupera as forças, e diz o texto que ele recuperou essas forças e vai. O que o texto está dizendo, meu querido irmão e minha querida irmã? Peça a graça de Deus para que você possa cuidar da sua saúde física. Durma, se alimente,
Se preocupe com você. Não pense que a vida é pura e simplesmente uma realidade espiritual. Não, você continua na carne. Você continua nesse corpo. E você precisa dormir. Dormir e dormir. Elias dormiu. E Deus está tratando Elias de uma forma especial. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, para a nossa lição, para o nosso coração? Muitos estudiosos dizem que Elias está com depressão. Alguns pregadores até colocam como tema da mensagem a depressão de Elias. E abordam toda essa história de Elias a partir do tema da depressão. Eu não sei se nós temos plena segurança para fazer isso. Até porque depressão é algo que é um diagnóstico muito recente. Mas pode ser sim que Elias esteja com depressão. Mas o grande problema quando nós falamos de depressão, principalmente no contexto evangélico brasileiro, é que nós sempre achamos que depressão é coisa do diabo. Crente tem esse negócio de dizer assim, você está deprimido? Isso é coisa do diabo, irmão. Você está ansioso? Isso é coisa do capeta. Repreenda isso, minha irmã, em nome de Jesus. Se levante, e aí você vai fazer a visita, né, a pessoa, e aquele irmãozinho, aquela irmãzinha mais espiritual, mais afoito, chega para o outro e diz assim, levanta, vamos lá, vamos para a igreja, vamos para a reunião de oração, vamos para a reunião da SAF, toma um banho, se ajeita, não sei o quê. A palavra boa. Mas o problema é que a depressão, ela pode ser, sim, espiritual, ela pode vir do diabo. Você pode estar deprimido por causa do diabo. A depressão, ela pode vir por uma questão física. Por uma questão física. Uma mulher acabou de dar à luz, ela pode ter uma depressão pós-parto por questões hormonais, por questões físicas, biológicas. Você pode estar deprimido porque você está precisando recuperar vitaminas no seu corpo. Você está precisando cuidar do seu corpo, e aí isso faz com que você fique em depressão. Então nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, quando nós espiritualizamos as coisas, ou quando nós colocamos as coisas só no âmbito espiritual. Elias pode estar com depressão, sim, mas uma das causas da depressão de Elias era a questão física. Ele precisava ser tratado. E como é que Deus trata a depressão de Elias? Da mesma forma que os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, aqueles que são especialistas no comportamento humano, tratam hoje. Tratam hoje. Sabe como? Primeiro, sonoterapia. É usada até hoje pelos psicólogos. Recomendar para você dormir. Está precisando dormir, meu irmão. Vai descansar. Segundo, boa alimentação. Se alimente bem. Cuide da sua alimentação. Terceiro, fale, bote para fora. Você vai ver que Deus chega para Elias aqui, a próxima cena, e diz, Elias, o que está acontecendo com você? Sai da caverna aí, Elias. O que está acontecendo com você? Ah, Senhor, eu fiz isso, a gente vai ver agora. E Deus deixa Elias falar. O que Deus está fazendo aqui, Guto? Curando a depressão de Elias. Curando da forma como hoje a ciência descobre, Deus já está fazendo há mais de 2000 anos atrás. Sonoterapia, boa alimentação, um bom divã para ele botar para fora o que ele está sentindo, o que está angustiando a alma dele. E a outra coisa que a gente vai ver no texto aqui, sabe como é que Deus trata a depressão de Elias? É que a pessoa, quando está deprimida, ela acha que não tem mais sentido a vida dela não faz mais sentido. Por que os estudiosos dizem que Elias estava com depressão? Porque ele pediu para si a morte, e essa é uma das
características principais de uma pessoa deprimida. Andrew Solomon, no livro dele, O Demônio do Meio-Dia, que é um livro que trata da anatomia da depressão, um livro de quase 800 páginas. Eu li esse livro há muitos anos atrás, demorou muito para eu consegui no sebo, hoje já tem edições novas. E eu fui atrás desse livro exatamente porque um dia eu estava vendo uma pregação do pastor Hernandes no texto de Elias, e ele falando sobre a depressão de Elias, ele recomendou esse livro, e eu fui olhar o livro. E o que Andrew Solomon diz no livro, que é muito interessante, é que a pessoa deprimida, uma das coisas fundamentais que acontece na vida dela é que ela desiste de viver, ela desiste da vida. E muitas vezes ela rasga documentos. Isso é uma prova, um indício de que ela está desistindo da vida, é quando ela rasga os seus documentos. É quando ela se tranca num quarto, ela não quer comer, ela não quer conversa, ela não quer saber de ninguém. Então, como é que você trata essa pessoa? Você trata ela fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E Deus está dando todos os passos com Elias. E o último passo para você curar alguém que está com depressão, sabe o que é? É mostrar para ela que a vida dela ainda tem sentido. Dar uma missão para ela. É o que Deus vai fazer. Elias está dizendo: Senhor, basta, eu quero morrer. E uma dicasinha aqui, volta para o texto aqui, por favor. Olha como é que o texto diz logo no início. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a vida. Como é que Elias se levanta para salvar a vida e mais na frente ele vai dizer: Deus, tira minha vida? Sabe por quê? Já está comprovado hoje pela ciência que ninguém, mesmo aqueles que se suicidam, eles querem tirar a vida. Ninguém. Uma pessoa que se suicida, ela não quer se matar. Ela quer resolver um problema. E ela acha que resolve aquele problema tirando a sua vida. Mas ninguém quer tirar a sua própria vida. É um dos instintos mais básicos do ser humano. É o desejo de viver. É a proteção da vida. Então Elias não queria morrer de fato. O que Elias queria era resolver essa situação tão difícil, tão caótica, trágica. Ele sabia sim que Jezabel podia tirar a sua vida. Então, entre a vida dele ser tirada por Jezabel, ele está dizendo: Senhor, tira a minha vida. O ponto aqui é: Deus nos conhece e Deus trata conosco de forma especial. Deus pode curar você. Deus sabe a maneira certa de tratar com você. Ele vai tratar a sua saúde, Ele vai tratar o seu espírito, a sua alma. Ele vai cuidar de você. Ele não desamparou você. O Senhor chama Elias, depois desse momento difícil aqui da vida dele. Olha como é que o texto diz, continuando. Ele come, bebe, e ele se levanta e vai caminhar agora 40 dias em direção ao monte de Deus. Ah, meus irmãos, são tantas lições. Onde é que Elias está indo agora? Elias está indo para o monte Horebe, para o monte de Deus. Elias estava fugindo, e Deus disse: não, vai lá para o monte, que eu quero me revelar a você. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma das coisas mais trágicas na vida da gente é que quando a gente mais precisa estar na presença de Deus e na casa de Deus, a gente sai fora. Já parou para pensar isso? Fulano, por que você não está vindo para o culto? Não, pastor, porque eu estou triste. Oxe, agora é que você precisava vir? Não, porque eu estou enfrentando uns problemas,
estou passando algumas dificuldades. Agora que você deveria estar aqui? Não, porque eu não estou muito bem, e quando eu não estou muito bem, eu não gosto de ir para a igreja. Agora que você deveria vir. É isso que Deus está fazendo com Elias. Elias, eu não quero você fugindo para o deserto. Eu quero você vindo para o Monte Horebe, para a minha presença, para estar comigo. Então, meu querido, no dia que você estiver triste, angustiado, abatido, sem gosto, sem sentido, talvez com você não aconteça isso não, só comigo. Mas sabe aquele dia que você levanta assim, dizendo assim, poxa vida, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Aquela tristeza, às vezes é até o físico mesmo, você não dormiu bem, você está cansado, você está exausto do trabalho, e aí você diz, não quero ir não. Pode ser algo maligno, pode ser algo pura e simplesmente físico. Acontece com todos nós, acontece com o pastor. O pastor Jeremias disse que um dia acordou pela manhã e aí foi levantar os filhos dele para vir para a escola dominical. Quem tem criança ou adolescente sabe como é trazer para a igreja no domingo de manhã. E aí pastor Jeremias disse que entrou no quarto dos filhos dele, já adolescentes. Bora, está na hora do culto, vamos lá e tal, vai à escola dominical, não sei o quê. E vai todo mundo, a regra lá era, ninguém podia ficar em casa, tem que vir para a igreja. Os pais hoje, muitos vêm para a igreja e deixam os filhos na televisão. Aí depois o menino se desvia e ainda quer botar a culpa na igreja e no pastor. É porque você, enquanto o seu filho está sob a sua autoridade, você não está exercendo a autoridade sobre ele. Porque eu aprendi, hoje meu filho está de maior, ele faz o que ele quiser, mas enquanto esteve debaixo do meu teto, eu dizia assim, se nós vamos para a igreja, você vai para a igreja. Você está debaixo da minha autoridade, e um dia você não vai reclamar de dizer assim, meu pai não cumpriu o dever dele, é meu dever, minha família toda na casa do Senhor. Vem chorando, vem dormindo, vem do jeito que vier, mas vem para a casa do Senhor. E aí Jeremias disse que foi, bora. Aí ele disse que o filho dele se sentou na cama, Júlio. Aí diz assim, paizão, fala sério. Não tem dia que tu só vai para a igreja porque tu é o pastor, não? Aí ele disse que começou a rir e disse, vai dormir, miserável. Porque é assim, meu irmão. É assim. Mas nessa hora, se esforce. Vença. Sabe aquele dia que você veio para a igreja, que você estava para baixo, aí de repente um hino, uma palavra, uma oração, um abraço de um irmão, mudou o seu dia, trouxe ânimo à sua vida. O Senhor falou com você, meu irmão, esse ambiente aqui é um ambiente espiritual, não é por causa do pastor Diogo ou de A, B ou C, mas é porque Deus está presente aqui. Nós abrimos este culto em nome de Jesus. E aí eu não sei como é que Deus está trabalhando com você, mas que está comigo. E foi assim com Elias. Elias caminhou agora 40 dias e vai ao monte. E aí diz o texto aqui, levantou-se, comeu, bebeu, versículo 8. E caminhou 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. Venha para a casa de Deus, venha para o lugar onde você encontra o Senhor. Ah, pastor, mas eu posso orar em casa? Pode, mas não é a mesma coisa não, meu irmão. Não venha dizer que é a mesma coisa que não é. Quando você vem para a casa de Deus, quando você vem para o lugar onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, é outra coisa. É outra coisa. Agora veja que ele era semelhante a nós. Ele chega no lugar, no monte de Deus, e ele vai procurar uma caverna ali. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passou o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes,
e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que coisa maravilhosa. Quando nós estamos nessa situação de Elias, o que nós precisamos é que Deus se revele a nós, que Deus fale conosco. E é curioso isso aqui, meus irmãos, porque Elias vai para o monte de Deus, o Monte Horebe, o lugar onde Deus se revela, onde Deus se revelou ao seu povo, onde Deus se manifestou e se manifesta de forma gloriosa. Mas quando ele chega ali, o que ele faz? Ele vai para uma caverna. Ele se esconde. Elias era um homem semelhante a nós. Quantas vezes, mesmo estando no monte de Deus, ou na casa de Deus, nós estamos nas nossas cavernas. Quantas vezes, por mais que estejamos numa situação crítica e Deus esteja trabalhando conosco, Deus está suprindo as nossas necessidades, Deus está direcionando a nossa vida, Deus está tendo misericórdia de nós, Deus está agindo de uma forma toda especial. Deus não está atendendo a nossa oração de tolo. Porque quantas vezes numa situação dramática como essa, nós fazemos como Elias: ah, Senhor, já era. Não sou como os meus pais. Desisto, acabou, já era. E Deus diz: não, Elias. Faz o seguinte, sai da caverna aí, que eu quero falar com você. Eu quero me revelar a você. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que mais nós precisamos na nossa vida é que Deus se revele a nós diuturnamente. Nós não sabemos tudo sobre Deus. Nós não conhecemos tudo sobre Deus. Nós não temos ainda toda a ciência, todo o conhecimento que nós precisamos de Deus. Deus é insondável, é infinito. E veja, Elias tinha tido experiências tremendas e tremendas com Deus. Mas ainda havia mais coisas que Deus poderia revelar para ele, e falar com ele, e agir na vida dele. E nessa hora triste, angustiosa da vida de Elias, quando ele se senta debaixo lá de um zimbro e está pedindo a morte, quando ele entra numa caverna e não acha que não tem mais sentido a vida dele, Deus diz: sai para fora, eu quero falar com você, homem. Eu quero me revelar a você. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu de você... Está tão difícil a sua vida,
que você não consegue mais ver saída, você não consegue mais ver solução, você não consegue mais ver nenhum tipo de esperança. E aí você diz, agora chegou o final, agora acabou. E você entra nas suas cavernas das desculpas, e etc, e etc. Às vezes você está até no monte de Deus, ou na casa de Deus, mas a sua mente está longe, está no problema, está na dificuldade. Igual aquele jovem lá, Eutico, que Paulo está pregando, e ele está na janela do templo, lá do ambiente de culto. Não era um templo, era uma sala, um cenáculo. Ele está na janela. E quem está na janela nem está dentro, nem está fora. E quantas vezes nós estamos assim, na casa de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você veio para a igreja, mas a sua mente não está aqui. Você está lá fora, você está conversando, você está tirando a atenção do seu irmão, está no celular, nas redes sociais. A mente não está aqui. E aí o culto termina e você sai vazio, ou pior do que entrou. Porque Deus estava se revelando, mas você estava na sua cavernazinha. Você estava no seu ambientezinho ali da depressão, da angústia, da tristeza, das desculpas. Aí Deus diz, sai para fora, Elias, vem cá. E esse texto aqui, meus irmãos, é curiosíssimo. Porque, veja, Elias já tem experiência com Deus. Elias já teve provas inexoráveis da ação de Deus, do poder de Deus. Mas Deus é muito maior do que a gente imagina. E Deus diz, Elias, sai para fora. E aí sopra um vento forte, um furacão. O vento é tão forte que sai quebrando as pedras. A gente não tem noção do que é isso. Aí depois vem fogo. E Deus vai se revelando. E Deus vai se manifestando. Só que naquele terremoto, naquele vento, naquele fogo que Deus havia se revelado para Elias, Deus não está. Aí vem uma brisa suave. E Elias percebe algo diferente. E ele cobre o rosto. E Deus fala com ele. O que Deus está mostrando para Elias aqui, revelando a Elias? Elias, você está dizendo aí, você está com a mente distorcida, porque quando a gente está assim, a gente não compreende a realidade. Olha, mataram os teus profetas, eu fiquei só, não há mais esperança, e eu estou sozinho, o que eu tinha de fazer já fiz, agora pode tirar a minha vida e tal. Aí Deus diz, espera aí, Elias, você está achando que quem não está no controle não sou eu? Aí Deus mostra vento, terremoto, brisa. O que Deus está dizendo? Elias, quem está no controle sou eu. Se eu quiser, eu mando um vento. Olha aqui o vento que eu mandei para você, quebrando pedras, destruindo tudo. Se eu quiser, eu destruo tudo isso aqui. Olha o terremoto que eu estou mandando. Veja aqui o meu poder no terremoto. Se eu quiser, eu mando um terremoto para o reino do norte e acaba. Quem é Jezabel? Quem é o ídolo dela? Com um terremoto eu destruo. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora na Síria, na Turquia? Irmãos, eu fiquei triste quando eu vi uma imagem de satélite, a cidade inteira, antes do terremoto, uma coisa linda. Minutos depois, destruição, mais de 11 mil mortos. Um terremotozinho. O que Deus está dizendo é, Elias, eu ainda continuo no trono, eu faço o que eu quiser. Eu tenho todo o poder. Se eu quiser, eu crio o terremoto, eu paro o terremoto, eu mando o vento, eu paro o vento. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você esqueceu disso, Elias? Agora, eu falo no extraordinário, mas eu falo também no ordinário, numa brisa suave.
Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Estou falando nós, vamos falar de casa. É que nós fomos acostumados a ver a ação de Deus só nas coisas extraordinárias. Crente só pensa que Deus está agindo quando é coisa extraordinária. Curou uma doença, fez isso, fez aquilo. É igual aquela ilustração, não sei se é verdadeira, mas disse que um irmão chegou na igreja e disse assim: meus irmãos, eu queria contar uma bênção, uma grande bênção. Porque a gente foi acostumado com isso, né? A palavra não vale muita coisa não, mas se vir contar um testemunho ou um testemunho, né? Qual é a bênção, irmãos? Olha, eu viajei com minha família e no caminho nós sofremos um acidente. Aí começa a descrever. E a pessoa começa a se gloriar naquilo, né? Que ela está contando. Daqui a pouco a glória já não é nem para Deus, é para ela. Ela começa a contar detalhes do acidente e tal, e papapá, papapá, papapá. 1 hora contando a desgraça, para no final dizer assim: aí Deus nos livrou. E aí a igreja, aleluia, dependendo da igreja, é sapateio, pula, língua estranha, né? Aí disse que uma pessoa contou um testemunho desse numa igreja, e quando terminou de contar, um irmão pediu a palavra e disse: irmãos, eu também quero pedir aqui a oportunidade para eu contar uma bênção. Qual é a bênção? É que eu me levanto todos os dias e Deus me deu vida. Deus tem me dado água, Deus tem me dado alimento, Deus tem feito isso, 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 isso e isso. É aquilo que se conta de Jonathan Edwards, que eu acho que é Jonathan Edwards que disse que ele foi contar a bênção, né? Contou lá os livramentos e mais livramentos que Deus deu, de desgraças, de miséria, e ele contou que ele tinha subido no cavalo e cavalgou, e o cavalo não caiu. Glória a Deus! Extraordinário e o ordinário. Você saiu de casa, chegou aqui, você já pensou que bênção? Quantos livramentos, quantas coisas? Então veja Deus no terremoto, veja Deus no vento forte, mas veja Deus na brisa suave. Veja Deus quando Deus está agindo nas coisas extraordinárias, mas veja Deus no dia a dia, no simples, no momento da sua vida, numa palavra, num sorriso de uma criança. No sorriso. Há poucos dias, meus irmãos, eu estava mal, para baixo mesmo. Eu sou fraco, talvez você não, mas eu estava para baixo. E aí, sabe como é que Deus faz? Deus já mandou um profeta. Se mandasse, eu ouviria, sem problema algum. Se for de Deus, eu recebo. Mas Deus mandou meus netos. E eu estava lá, sentado na área lá de casa, daqui a pouco chegou a Paula e Lídia, vovô, aquele sorriso, aquele jeito. E Deus dizendo assim: você imaginava que um dia poderia ver isso? Deus. Deus diz: Elias, eu estou me revelando a você. Deixa eu passar uma receita para você ser curado da tristeza, da depressão, da angústia, de tantas coisas na sua vida. Não estou descartando o psicólogo, não estou descartando nada disso. Se você precisa ir, tem questões físicas, tem questões emocionais, não estou descartando isso. Pelo contrário, pode ir. Mas você quer ser curado de muita coisa na sua vida? Comece a procurar mais conhecer a Deus. Leia mais sua Bíblia, meu irmão. Leia mais a Bíblia. Estude mais sobre Deus. Veja mais sobre os atributos de Deus, sobre a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Veja sobre Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que não há nada impossível para Ele. Nada, absolutamente nada, Ele controla tudo. Mas se você não conhece a Deus, você é fraco, como diz a Bíblia. Mas o povo que conhece a Deus é forte, é alegre. Porque quando Deus se revela a nós, meus irmãos, Deus mostra para nós que, independente das circunstâncias, Ele continua no trono.
Ele continua no trono. Então, quer sair disso? Lê a Bíblia, ore, busque a Deus, escute a palavra de Deus, se aprofunde, leia, estude. Conheça a Deus. Conheça a Deus. Mas Deus é maravilhoso. E o que Deus faz com Elias? Deus se revela a Elias. Deus se manifesta a Elias. E Deus está se revelando a você aqui hoje, através da palavra dele. Deus está se revelando a você. Deus está falando com você. Deus está agindo na sua vida. E o que Deus faz com Elias? Elias, você está totalmente por fora da realidade. Eu preservei 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Eu preservei. Elias, ainda tem aqueles que ainda não beijaram, que estão comigo, que eu preservei. E Elias, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também te chamei para ser profeta, e você tem uma obra a fazer. Então se levante, Elias, vai e vá lá ungir o rei da Síria, vá lá ungir um rei sobre Israel, vá lá preparar o seu sucessor. Elias, vá fazer a obra. Elias, eu te chamei para fazer a obra, levante, agora você vai se levantar, porque eu já estou me revelando a você, eu já tratei você, eu estou agindo na sua vida, e eu não desisti de você ainda, você tem um ministério a cumprir. E a gente vai ver na frente que Deus ainda diz mais para Elias. Você quer morrer, Elias? Nem morrer você vai. Se a gente colocasse numa tradução aqui, João Mesquita, nem morrer tu vai, mané, abestalhado. Nem morrer você vai. Elias não morreu, ele foi levado ao céu num redemoinho, numa carruagem de fogo. O que Deus está dizendo para Elias e para mim e você? É que quantas vezes a gente acha que a nossa vida chegou ao fim, que o nosso ministério chegou ao fim, que a nossa família chegou ao fim, e Deus está dizendo, eu ainda tenho mais coisas, eu ainda tenho obras, eu ainda tenho ministério, eu ainda tenho coisa a realizar na tua vida, porque sou eu, não é você. Elias achou que tinha chegado ao fim da linha. E quantas vezes nós achamos isso, meus irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e diz, agora sim, agora já era. E Deus chega e diz, eu ainda tenho um ministério para você. Você vai ungir rei, você vai ungir profeta, você vai caminhar, você vai fazer a obra. E depois daqui nós vamos ver hoje à noite que Deus ainda levanta Elias para pregar para Acabe, um sermão duro. E depois ele ainda vai preparar Eliseu, que vai ser o seu sucessor, porque ninguém vive para sempre. Tem a hora que você vai ser sucedido, mas é no tempo de Deus. Não queira adiantar a hora de Deus. É no tempo de Deus. É Ele quem bota, é Ele quem tira, é Ele quem chama, levanta, usa, e na hora dele Ele diz, agora chegou a hora de você vir. Acabou. Mas é Deus, não somos nós. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra dessa na nossa vida? Ano passado, meus irmãos, eu cheguei a esse ponto de Elias. E eu sei que alguns irmãos aqui sabem e acompanharam muito bem, e têm acompanhado. E teve um período que eu não disse para ninguém, mas pessoas que convivem na minha casa sabem muito bem. Eu encaixotei todos os meus livros, eu preparei todas as coisas, porque eu sabia que eu não seria eleito na Assembleia da Igreja. Eu sabia do que estava acontecendo. E eu vim para aquela Assembleia, e eu me sentei ali, consciente de que Deus iria fazer a vontade dEle. Mas no meu coração, a ideia era, seu ministério acabou em Pirangi. Chegou o final.
depois daquela assembleia, foi como o Senhor dizendo para mim assim: eu ainda tenho algo a fazer na sua vida, aqui neste lugar. Como nós somos fracos, irmãos. Como nós somos limitados demais. Como nós precisamos que Deus aumente a nossa fé a cada dia. Como nós precisamos que Deus se revele a nós, que Deus fale conosco. Como nós precisamos ser mais crentes, mais comprometidos com a palavra de Deus. Como nós achamos, meus irmãos, que no final as coisas dependem de nós, mas não depende de nós. Não depende. Não depende. Não depende de mim, não depende de você, não depende da sua família, não depende do conselho da igreja, não depende da assembleia da igreja. A assembleia da igreja simplesmente faz aquilo que Deus determina, que Deus coloca no coração. E quando o crente é de fato temente a Deus, ele faz aquilo que Deus manda fazer. Que Deus faz. Deus está dizendo para Elias: Elias, seu ministério não é nem seu, não é de homens. Seu ministério, quem lhe deu foi eu, e quem mantém sou eu, e você vai acabar o ministério no dia que eu quiser, na hora que eu determinar. Mas enquanto isso, levante-se e vá fazer o seu trabalho. Vá fazer seu trabalho. Diz o texto, para a gente orar. Olha que coisa maravilhosa. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Não tem coisa melhor na vida de um pastor, na vida de um homem de Deus, do que ter alguém para ele discipular, para ele cuidar, para ele ensinar, para ele ver o crescimento. Não tem salário que pague. Não tem salário que pague. Quando um pastor, um homem de Deus, ele tem alguém para investir a vida dele. Foi o que Deus fez com Elias. É o que Deus faz comigo. É o que Deus faz com você, com cada um de nós. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é que você possa sair daqui nessa manhã, primeiro crendo que você é fraco, que nós somos fracos. Mas não esqueça que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Ele é forte. Segundo, você pode ter desistido até de você mesmo e pedir a morte, mas Deus nunca desistirá de você. Nunca desistirá de você. Terceiro, não esqueça que Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes, até nos colocando para dormir. Para dormir. Salmo 3, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustém. Quantas vezes na nossa vida, Papai do Céu diz assim:
Durma, meu filho. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando e suprindo as suas necessidades. Quarta lição. Deus ainda tem coisas grandes para você, meu querido, minha querida. Se Deus está lhe dando vida, se Deus está lhe trazendo para a casa dele, é porque Deus ainda tem coisas grandes a realizar na tua vida. E a gente, quando fala isso, sempre fala no ministério. Eu estou falando do ministério porque eu sou pastor. Mas Deus tem coisas grandes na sua vida, lá no consultório, lá no escritório, lá na empresa, lá na escola, lá na sua casa, lá no seu condomínio. Deus tem coisas grandes. Pergunta, Senhor, o que o Senhor ainda tem para mim? Homem de Deus, mulher de Deus, nunca pendura a chuteira, a não ser quando chega na hora de ir para a glória. Mas enquanto estiver aqui, Deus tem algo a realizar, Deus tem algo a fazer. Eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, o pastor Enoque, com a idade que ele tem, com os AVC que ele teve, mancando tudinho, está lá em Pé do Galo hoje, ministrando a ceia. Falou comigo, Diogo, quero lhe fazer um pedido. O que, pastor? Queria que você me desse 2 coisas na igreja. Diga aí, se não for a igreja, está na bênção. Se não for o púlpito, quero que você me permita visitar os irmãos e eu levar a Santa Ceia, que eu vou lhe ajudar, e eu quero ir para as congregações ministrar a ceia e pregar. Eu já estou começando a pregar. Na bênção, pastor. Ele poderia ficar em casa, deitado numa rede, mas não, ele vai, ele visita, ele prega, ele está fazendo a obra de Deus, enquanto Deus lhe der vida e saúde. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se levante e faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Investe em alguém. Investe em alguém. Minha irmã, quem é a jovem que você está discipulando na igreja? As mulheres maduras, as mulheres de Deus aqui na casa do Senhor. Escolha uma jovem da igreja e invista nela. Agora não é para inculcar na cabeça dela coisa ruim, não. Nem falar mal do pastor, nem da igreja, nem os problemas da igreja. Mas pega uma jovem, pega um adolescente da igreja, cola nela, leva para a tua casa, ajuda, toma cafezinho, ora com ela, investe. Se Deus lhe deu condições e aquele jovem, aquele adolescente está precisando de ajuda financeira, ajude, faça diferença na vida de alguém. Faça diferença. Tinha um irmão lá em Currais Novos, um irmão da Assembleia de Deus, que ele tinha uma mercearia e ele colocou no coração de treinar os jovens da igreja, Júlio. Eu fui um desses jovens. Ele colocava para trabalhar na mercearia, jovens pobres, humildes. Ensinar a passar troco, fazer depósito em banco, se expressar. Ele trabalhava na mercearia com ele. O lanchezinho. Quando o jovem estava desenvolvendo, aí ele tirava, botava outro. E aquele jovem já arrumava outro emprego. Porque quando você não tem experiência, você não arruma em lugar nenhum. Mas quando já tem uma experiência... Aquele irmão era simples, semi-analfabeto, mas Deus usava ele assim. Tinha outro irmão na igreja, presbítero Galdino, está vivo até hoje. Sabe qual é a tarefa de Galdino? Ele não é um grande pregador, mas ele é um mestre. Sabe o que ele fazia? Comigo e outros irmãos. Levava para a casa dele, Júlio, ensinava a Bíblia, incentivava a leitura. Daquele grupo que se reunia com o irmão Galdino toda segunda ou terça-feira, hoje eu acho que tem uns 6 a 7 pastores. Deus quer usar você na vida de alguém. Faça diferença na vida de alguém. Exerça um ministério na vida de alguém. E por último, nunca esqueça, meu irmão, você só vai no dia que Deus quiser. É no dia que Deus quiser. Deus determinou o dia da sua partida. E antes disso, não tem demônio, não tem ninguém. É o Senhor quem manda na tua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé?